Fala pessoal, tudo bem? E aí, vamos começando mais uma live aqui. Obrigado por todo mundo estar acompanhando mais uma live aí. Espero que vocês gostem. Fala, Má, tudo bem? Eriquinha. Oh. O Henrique, a gente já começar aqui. Fala, meu Opa, parceiro. Tudo boa bem? noite. E Bem? aí, bem-vindo aí, cara. Obrigado por aceitar nosso convite aí, hein? Obrigado eu aí pela oportunidade. E aí, cara, como você tá aí? Tá tudo bem? Tudo sim, graças Conseguindo a Deus. se manter nessa pandemia aí, cara? É, a gente vai se mantendo, né, na medida do possível. É, tá difícil, né, cara? Ainda mais para um atleta aí que treinou tanto tempo, né? É, a gente está acostumado a fazer muitas sessões, né, muito treino, parte física. Aí ficou bem difícil esse momento agora para tentar se manter, né, pelo menos. Bom, pelo menos esse momento aqui a gente pode aproveitar agora que você é um cara que eu já queria trazer para nossa equipe aqui para conversar com nossos atletas, que você tem já bastante vivência, apesar de ser um cara novo, né? Tem só Aham, 20 aninhos, né? 19 ainda. E. Não, ano que nasce, velho. É. Não tem dessa. Mas é, tem pouca idade, mas muita experiência, né? Então, assim, você passou por vários momentos na sua vida e você acha que é um grande exemplo para os nossos atletas, que a gente lida com muita base. E acho que é Sim. legal o pessoal tá te ouvindo, ver as suas dificuldades, ver suas conquistas, falar como que é uma vida de atleta, para eles saberem a realidade, né? Porque às vezes eu como técnico tenho que cobrar muitas coisas e a pessoa não sabe o porquê, né? E acho que na É. época você também não entendia, né? É, Então, cara, às eu vezes queria. ouvir de quem está no meio é mais fácil, né? Do que ouvir de um atleta do que ouvir de um técnico, Com certas coisas. certeza, é uma referência, né? Né? Sim, E eu queria que você começasse falando como você começou na natação, cara. Tipo, quantos anos? certo. Então, vamos lá, né? Eu comecei a natação mesmo por volta dos meus 3 anos de idade, que eu era uma criança muito ativa, né? Eu tinha muita energia, eu me alimentava muito mal, então, por recomendação também, e um certo interesse dos meus pais, eles queriam que eu praticasse uma atividade física, né? Aí eu comecei com meus 3, 4 anos a nadar numa academia, né? Sempre gostei, nadei dos meus 3 até meus 7 anos, assim, em academia, tipo, mas pratiquei outros esportes durante esse período, esse momento, né? E aí daí pra frente você conhece, né? Que aí foi por volta dos meus 8 anos, pra quem não sabe, né? Eu considero o Igor meu primeiro técnico, né? Foi ele que realmente me pôs nesse caminho, nesse mundo. Então, sou muito grato a ele, ele sabe disso. E, e aí Obrigado, foi a hein? partir dos meus, acho que 8, 9 anos que eu comecei a falar que eu comecei a treinar, né? Eu comecei a me dedicar mais, comecei a abrir mão de outros esportes, outras atividades e me voltar mais para natação mesmo. É que como Né? toda criança, você gostava de jogar futebol, né? Que eu me lembro bem. É. Gostava, jogava futebol, tênis, pescar, fazia de tudo, né? Não, pescar ainda continua, né? Não É, pode parar. Isso não pescar, tem como. pescar não pode parar, não.
E quando você viu que a natação era o que você queria fazer, cara, você falou assim, não, agora eu quero treinar. Teve algum marco assim para você com esses 8, 9 anos, assim, que você falou, meu, você é atleta? Não, eu acho que as coisas aconteceram de uma maneira bem natural, né? Porque foi sempre evoluindo, assim, né? De uma academia, uma piscina de, sei lá, 10 metros, eu fui para uma academia com uma piscina de 15, uma piscina de 20. Aí começou a surgir a equipe no clube, e aí foi embalando nisso, né? E aí quando foi se dar conta, já estava indo para Paulista, brasileiro. Então acho que, na minha opinião, não tive um marco, né? Que falou, não, você. Foi uma coisa que acabou conquistando espaço, eu acabei gostando e se tornou o que é hoje na minha vida, Foi, né? foi fluindo sem dar o passo maior que a perna, né? É, exato. Não teve nenhum evento que falar, não, eu vou ser atleta. Não, foi uma coisa que simplesmente aconteceu porque eu gostava, era uma coisa natural, né? Foi E progredindo, nessa assim. trajetória, teve alguma vez que você percebeu assim, você falou, meu, agora eu sou um atleta de alto nível. Agora eu tô nas Ah, cabeças, assim. Quando você sentiu isso? eu teve uma prova que eu agora não vou lembrar o ano ao certo, mas eu era juvenil 2 eu acho, juvenil um, alguma coisa assim. E foi uma prova em Salvador, em Inema, que era seletiva, né? Costuma ser, seletiva de maratona aquática. E eu cheguei a liderar uma parte da prova, né? No final, o pessoal acabou me passando, tudo. Eu cheguei em oitavo, eu acho. Mas aquilo para mim foi bem marcante, né? Porque eu era bem novinho, né? Em relação à grande maioria. E, e para mim ali mostrou para mim que eu tinha capacidade, né? Eu tinha condições de um dia me tornar um dos melhores, né? Que eu sabia que se eu continuasse batalhando, eu chegaria. E ainda tá batalhando, né? Nada acontece do dia pra noite, né? É, com certeza, ainda tem muito caminho aí para ser percorrido, então uma coisa que eu nunca deixei de fazer como atleta é fazer minha parte, me esforçar muito, então, né, a gente está sempre buscando fazer o máximo, né, todo dia tentar sempre evoluir. E por quais clubes você já nadou, cara? O Vixe, pessoal te aí, conhecer um pouquinho aí, qual que você lembra, assim, que você já defendeu? olha, o meu primeiro clube foi o clube que eu era sócio, né, o Jaraguá. Aí depois eu nadei um ano no Pinheiros, nadei um ano no SESI, aí nadei acho que uns 3 anos no Espéria, 3, 4 anos no Espéria. Nadei pela Unisanta 2 anos e agora esse ano eu tô nadando por São Caetano do Sul. Então, mas eu vou explicar aí, né, também pro pessoal que na verdade parece bastante mudança, mas durante esse período todo, eu praticamente fiquei com o mesmo técnico, que é o Fred, né? Então, na verdade, eu só representei entidades diferentes, né? Porque desses, sei lá, 8 anos, 9 anos, eu treinei 6 com o Fred e ainda treino com ele, né? Então, apenas foram entidades diferentes que eu representei nesse percurso. O Fred, pelo que eu venho acompanhado, assim, depois que você saiu lá, o Fred teve uma visão muito boa, assim, de projetar você a um plano de 10 anos, assim, né? Vocês ainda estão nesse meio tempo, né? Que ainda Aham. tem todo um processo da onde vocês querem chegar, né? Sim, com E certeza. o, e o Fred, ele, assim, para quem não conhece, ele é professor de uma academia pequena, né? Que é onde você Sim. trabalhou muita técnica, né? É, na verdade, ele tem uma piscina de 9 metros, né? Então, eu basicamente treino lá viradas e muito educativo, né? Que é o que a gente consegue fazer. Mas meus treinamentos mesmo, eu faço tudo no Clube Espéria, que não tem como, né? A gente treinar numa piscina de 9 metros, né? A gente precisa pelo menos
de uma piscina de 25 metros. É, porque até só a mãe tá comentando aqui que é difícil o clube aceitar um técnico personal, né? Mas é É que verdade. acaba sendo complicado, né? Porque tem vínculos empregativos, que nem o caso próprio da Poliana, né? Que teve o Sintra como técnico e acabou Sim. treinando um tempo pelo Speri até, né? Não sei se chegou a Uhum. pegar um período com ela lá. A Poliana, durante a preparação dela, a preparação olímpica dela foi feita no Espéria, né? Eu treinava lá no mesmos horários que ela, então eu via tudo isso acontecendo, né? E era um dos poucos clubes que ele estava lá com ela, né? Que outros clubes É, às vezes não permitem, né? E me é. fala uma coisa, fala pro pessoal um pouquinho das provas que você nada. Tá, vamos lá. Eu nadei desde criança, né? Nado prova de maratona aquática, né? Águas abertas. E sempre tive uma certa uma tendência, eu acho, né? Gostava bastante, ainda gosto, né? E acho que pelo meu perfil físico, né? Me encaixei melhor, né? Mas a partir do momento que eu comecei a treinar com o Fred, eu sempre, por volta de 2011, 2012, eu comecei a trabalhar muito para nadar piscina também, né? Porque ele sempre batalhou para que eu desenvolvesse assim na piscina. Ele sempre acreditou num potencial que eu tenho na piscina. Então, eu nado basicamente hoje, minha prova principal é prova de 10 quilômetros, né, a prova olímpica. Nado a prova de 5 quilômetros, mas não é minha especialidade, não gosto de nadar. Então, eu nado porque tem que nadar, porque é importante, eu sei. E gosto de nadar bastante a prova de 1.500 na piscina, né? Em alguns momentos fica difícil de conciliar, né? Porque tem etapas às vezes que são próximas, então às vezes acaba sendo um pouco sacrificado, né? Ano passado, por exemplo, teve o brasileiro de piscina e aí na semana seguinte seria o brasileiro de maratona. Então às vezes acaba sendo complicado, né? Pra gente que tenta O nadar as calendário não duas ajuda, né? modalidades. O calendário não ajuda. Então, mas hoje em dia, meus treinamentos estão voltados para a maratona aquática, prova de 10 quilômetros. E você sente muita diferença de nadar o Miliquina e os 10K? Ah, com Você, certeza. quais são as diferenças assim na água, assim, na sua cabeça? Como que sua cabeça funciona ali, cara? Consegue Então, explicar um olha, pouquinho? é que são tantos fatores, né, que diferem, porque, por exemplo, no 1.500 a gente está numa piscina, que é um ambiente que não vai ter eventos naturais, né? Vai estar a raia, o fundo você está vendo, você sabe exatamente a distância. Então é uma situação que você tem muito mais controle, eu acho, né? Você se sente muito mais seguro. Na maratona aquática você nada num ambiente que você não sabe que você pode encontrar. Um dia uma água fria, um dia uma água quente, correnteza, maré, então. E Água a distância viva. também, se você a distância, se você for pensar também, mesmo sendo prova de longa distância, é muito, né? De 1.500 metros para 10 quilômetros, é muita diferença. Que você tem que fazer a Uma, ponte do 1.500 para os 10K, o ritmo de braçada é diferente. é, Você tem os fatores sim, externos, é né, que tipo, acaba atrapalhando. Tem o bolo que o pessoal vai entrando em cima de você, né? tem respiração que muda, o traje muda, tem contato físico, tem muito fator que na maratona aquática eu acho que o lance da experiência, né, é um fator que te ajuda muito, porque certas coisas você não consegue aprender na piscina, no dia a dia, né, como nadar num pelotão, fazer uma volta numa boia com muita gente. Foi uma coisa que eu sofri muito quando eu fui nadar no Mundial Júnior, né? Eu estava acostumado com um cenário aqui no Brasil de maratona aquática e cheguei lá e encontrei um cenário totalmente diferente, né? Então eu acho que
para as provas de maratona aquática, a, o lance da experiência, né, de competir mais, te faz mais diferença, né? Não que na piscina não ajude, mas eu acredito que na maratona isso seja um pouco mais importante. As estratégias são diferentes, né, de outros países, né? É, com certeza, Acabar. porque aqui, por um lado, todo mundo se conhece, né? Se tornou se tornou eu acho que o pessoal se acomodou um pouco, né? Agora eu acho que tem mudado, porque tem aparecido os nadadores mais novos, né? Alguns atletas voltaram a nadar bem, então eu acredito que vai ter uma mudança boa nesse circuito. Então, mas a prova a nível internacional, eu nadei muitas, poucas na verdade, né? Mas a experiência que eu tive, são bem diferentes do que a gente encontra aqui, né? É um E, nível mais forte, um ritmo diferente de prova, né? Você tem uma prova que é forte do começo ao final. É uma coisa muito diferente do que costuma acontecer aqui no Brasil. e hoje, assim, quais são os seus maiores adversários, assim, que chega junto, assim, de você? Então, ó, final do ano passado teve a prova em Inema, né, que foi seletiva. Eu fiquei em segundo lugar na prova de 10 quilômetros, né? Eu perdi para o Alain. Eu tenho ciência que alguns nadadores não nadaram, como Diogo, Ponte. Então, eu acredito que meus principais adversários sejam Alain, Colonese, Ponte, Diogo, Finco. Então, tem, tem uma galera boa aí. Tem que treinar muito mesmo, porque eu acho que com certeza não vai ser fácil, né? São duas seletivas que vão ter, né? A primeira nacional, que é onde está meu objetivo agora. Eu penso que, na verdade, o meu maior objetivo é ficar entre os dois da seletiva nacional e, e quem sabe, né? Na próxima seletiva que seria no Japão, que é a seletiva olímpica, né? A gente buscar alguma coisa a mais. É, e tá perto, né? Agora a gente ganha um tempinho É, a mais para treinar, né? Mas eu acho que agora você tá chegando perto da idade olímpica, né? Apesar que se você pensar nos 10K, quanto mais velho você tiver, você acaba ganhando mais força, tem mais experiência, acaba te ajudando, né? é, Você pega o eu, Alan assim, que já tem anos, né, de experiência, você sim, acaba às vezes ficando meio seguro ali, né? é, a gente um pouco, mas por um lado, a princípio eu tinha ficado meio receoso, né, com a mudança da data, né, porque Aham. eu tinha feito uma preparação muito boa mesmo, tinha treinado bastante, né, muita quilometragem, muita intensidade, estava começando a me sentir bem nos treinos, e aí teve esse boom, né, da pandemia, então tudo virou uma interrogação, não sabia se ia poder treinar, se ia adiar, cancelar, ninguém sabia de nada, né, que ia acontecer. Tava com quanto de Então, volume semanal, só para o pessoal ter uma ideia? tava mais de 90 aí, tava 90K rodando na bastante. semana? É, Bastante, cara. Se pegar aí uma semana tem 7 dias, 6 10K, dias, domingo eu é, descanso. 6 dias, 10K já é 60, então bota mais uns 5 aí em cada. Uma É, conta fácil. tava chegando a fazer 100 por semana aí. Você Então, está fazendo 2 ou 3 treinos por dia? Chegava dois nessa treinos época aí. por dia. 2 treinos por dia. Eu cheguei a fazer 3 treinos, mas não é muito legal, assim, não é uma coisa que eu achei muito agradável, né? Ainda Aham. mais morando em São Paulo, que é muito complicado a situação, né, para se locomover, as distâncias são muito grandes, a gente encontra muito trânsito, né? Então, seria praticamente impossível eu conseguir fazer 3 treinos por dia, né? É. Morando na distância da minha casa para o clube, que são 16 quilômetros, 17, é muita coisa. Eu teria E que morar no clube praticamente.
Você acha que essa é a maior dificuldade da rotina de treino, cara, hoje em dia? Ou você tem, Distância, ou locomoção? isso. Não, Ou você acha que tem outras dificuldades assim? não, pra mim é o, é o treino mesmo. Porra, com certeza. É, não tem como. Tem dia que só de acordar é um sacrifício, né? Porque a gente tá tão cansado, tão dolorido e sabe que vai acordar e vai ter um dia muito longo, vai ter séries difíceis, então o dia a dia de treinamento é árduo, né? É difícil. E acho que quando você vê que você é um atleta, é que quando você vai treinar quando você não quer treinar, né, cara? Isso É, eu tento passar exato. para os meninos, porque às vezes você não tá num dia bom, às vezes você tá com a cabeça É, longe, é meio desgastante. Então, você tem sim. toda essa rotina aí. Você fala assim, você treina quantas horas por dia nisso aí tudo, né? Você pensa. É. Então, é o que eu comento muito com a minha mãe, isso, né? Treinar quando você tá bem é fácil, né? Mas tem dia que, pô, eu me arrasto, né? É uma batalha para você conseguir concluir o treinamento. Então, eu acredito muito nisso, que são esses dias que fazem a diferença, né? Na nossa, no nosso resultado final, né? Aquele esforço, aquela dedicação quando você tá cansado, você tá meio doente, assim. Então, eu acredito muito nisso. Ah, tem até perguntando aqui se você olha o treino do dia seguinte. Seu olhos? Então, eu costumava a olhar, né? Porque o Fred me mandava os treinos, né? E aí, de um tempo pra cá, eu não tenho visto mais, porque ele falava que eu me programava pra séries, pro treino, e por um lado era verdade, né? Tipo, eu já sabia o que era, então controlava a minha energia pra durar durante o treino inteiro. Então, de uns tempos pra cá, eu não sei mais, não olho mais os treinos. Então, Para não ficar então tem sido, boicotando, né? então tem sido uma surpresa. Às vezes eu já tô morto e aí, pô, tem mais dois, três itens, né? Então é complicado. Até, até alguém aqui perguntou o que, que é pior, prova ou treino? Treino, com certeza. Na verdade, a Porque prova treino é porrada em cima de outra, né, cara? é, na verdade, eu acho que o treino é muito mais desgastante, né? Então você tem que ter uma concentração, não que na competição não tenha, né? Não seja difícil, mas na verdade a competição é como se fosse um evento, né? É como se fosse a premiação por tudo aquilo que você fez. Porque não tem muito segredo. Se você não treinou, se você não fez a sua parte da maneira correta, você não vai ter uma competição milagrosa, né? Às vezes pode vir a acontecer isso, né? Mas eu, das competições que eu tive, todas que eu nadei bem, eu vinha treinando bem, eu tinha me preparado da melhor maneira que eu pude. Então, eu não acredito muito nisso de acordar num dia belíssimo e ocorrer tudo bem, né? E, se acontecer, ótimo, mas tem que estar preparado para É, aquilo, né, cara? Então, acho que os detalhes, como você falou, fazem toda a diferença, né? E até sim. te perguntar nesses detalhes, é uma coisa que eu acho muito importante, se sua alimentação muda de dia de treino para dia de competição. A gente até teve uma live aqui com a Nutri, a gente conversou um Aham. pouquinho, mas queria saber como que é a sua, assim, né? Então, sinceramente, eu tento manter minha rotina. Ou a única coisa que mudaria seria a quantidade, né? Mas a rotina eu tento seguir ela ao máximo. Café da manhã igual, almoço igual. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Porque a nossa alimentação de casa, né? Os sucos, as vitaminas, né? A gente não encontra em hotel, dependendo do lugar que a gente vai. Mas eu tento seguir a minha rotina. E a quantidade nas vésperas aumenta mesmo, né? Para, né, ter esse aporte energético. E para quem não conheceu você novo, agora eu vou falar aqui, cara, que o bicho era uma bolinha. Cara, era tipo redondo. O bicho era por inteiro, assim, era um barato.
E ver hoje o cara É, fininho assim voando, eu acho que você tem que postar uma foto pro pessoal né? mostrar, pro pessoal ver aqui que eu não tô mentindo, cara. É. Eu ia separar para Sabe? trazer, só que eu acabei esquecendo. Aí eu falei, Ainda não, bem. mano. Mas ó, tem que postar aí pro pessoal ver que treino, É, alimentação faz mudar a pessoa aí, ó. não, mas eu vou falar uma coisa agora por experiência própria. Eu era bem gordinho, né? E eu só comecei a emagrecer no momento que eu mudei a alimentação, né? Porque eu treinava muito, só que eu continuava comendo, comendo e não emagrecia, né? Eu só comecei a emagrecer no momento que eu. Olha o pessoal falando que eu era muito fofinho. Eu só comecei a emagrecer mesmo no momento que eu mudei minha alimentação, né? Então agora eu tenho que tomar cuidado para não perder peso, né? Ainda bem, não perder massa. Coisa que Não, antes e tá no eu, limite ali também, porque você eu tinha tem. que. Para dar os 10K tem que ter uma quantidade de gordura também, né? Agora, ficar sem, Sim. seco já atrapalha também, né? Acho que deu uma travadinha. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, boa. É que travou aqui, ficou rodando assim, não sei se pra você também. Mas, É, me você fala uma tinha que coisa, falar cara. disso, né, pô? Os caras aí me zoando. E, cara, me fala uma coisa. A gente falou das dificuldades da rotina. Quais são as dificuldades de ser um atleta de alto nível? Muda alguma coisa Vamos quando ver. você começa a ir para brasileiro, mundial? Começa a ter outras dificuldades que não tinha, tipo como só para paulista, assim? Então, eu olho que existe talvez vai, primeiro ponto de estrutura. Por exemplo, o que o clube pode oferecer para os atletas, né? Hoje em dia não são muitos clubes que oferecem viagem, alimentação, estadia, então já acho que é um fator que dificulta, né, nessas provas nacionais. Acho que cortou um E, pouquinho, ó. e tá ouvindo? Estão me ouvindo Cortou um aí? pouquinho, volta aí, volta aí. Agora sim. Então, aí eu acho que esse é um fator, né, que tem muita gente que não consegue, né, fazer isso de bancar uma viagem para o filho ou para certas competições. Fazer um circuito, por exemplo, de maratona aquática, que são 6 etapas, se eu não me engano. Então é muito complicado, né? E aí eu olho a nível internacional também, por exemplo, por alguns fatores, né, que todo mundo sabe da nossa confederação, a verba que deveria ter chego para determinados eventos, para proporcionar uma preparação melhor para os atletas, uma condição melhor de chegar com uma certa antecedência. Para alguns eventos, não estou generalizando, mas para alguns eventos eu acho que isso deixou a desejar bastante. Até o Nicolas fez uma pergunta bem legal aqui. Ele fala onde entra os estudos, né? Eu não estou conseguindo ler as perguntas, mas vamos lá. Não, pode ficar tranquilo que eu leio aqui. Não consigo ler todas, mas o que eu vejo, bato aqui, dá para Tá. implementar aí, né? Mas fala um Aham, pouquinho. É que assim, agora você já se formou, né? Mas com 15, 16 anos você ainda estudava, né? E já certo. tinha uma rotina forte de treino, né? Sim. Como que era Então, isso aí, cara? Só para eles matar a vamos, curiosidade aí. então vamos lá. Quando eu era juvenil 1, eu comecei a fazer 2 treinos por dia. Eu nem sei quantos anos eu tinha. Era juvenil 1, Juvenil acho que 1, era 15 15. anos. É. Isso. Aí eu comecei a fazer 2 treinos por dia. Não era todo dia, eu dobrava acho que 3 vezes na semana. E aí eu fazia assim, eu estudava de manhã, fazia um treino na hora do almoço, e aí eu comia no carro mesmo, aí eu ia para o Espéria, que eu fazia o treino na CM da Lapa, né? Aí eu saía da escola, ia caminhando para a CM, treinava, comia, ia para o carro, dormia, e aí quando eu dava descansada, né? Chegava no Espéria e fazia o outro treino. Então essa foi minha rotina por 2 anos. E aí no meu último ano do colegial, não estava dando mais para levar, porque eu não tinha quase um intervalo, um descanso, né?
Então eu comecei a pensar em mudar, né, a essa rotina. E aí foi que eu fui estudar no período da noite. Então eu comecei a treinar de manhã e de tarde e estudava à noite. Então foi esse vai É, o caminho que eu porque achei para conseguir conciliar os estudos e os treinamentos. Mas isso eu falo dando foco no treinamento, porque eu sabia que a minha parte de estudos eu não teria o desempenho ou a qualidade, né, ideal, né? Eu fiz essa escolha optando pela minha natação, pela minha carreira, não pela carreira acadêmica, vestibular, enfim. Isso foi você uma acaba, às escolha da vezes, natação. criando. Você acaba tendo que fazer escolhas, né? Por mais difícil que às vezes seja, a gente Sim, pensa numa escola que é o fundamental para nós, mas a natação às vezes pode abrir uma outra porta no futuro, né? Que às vezes é com uma bolsa de certeza. faculdade, ter às vezes uma condição melhor de vida para poder pagar uma faculdade mais para frente. É que hoje você virou um Sim, atleta, então hoje é seu trabalho, né? sim. É. Então, se você chegar num determinado nível, né, você consegue muitas coisas através da natação em relação à bolsa, né, apoio, então isso é uma coisa legal. E também foi uma das coisas que eu tinha em mente, porque no ano seguinte eu já tinha um pensamento de ir para a Unisanta, então eu sabia que dessa parte de estudos eu não teria muita preocupação, né? Então eu fiz essa escolha consciente que não teria vai tantas consequências, Sim, você estaria né? estudando, estaria treinando, né? Sim. Foi, na Você verdade, não. um meio que eu achei para concluir o colegial. É. Porque a gente pensa na faculdade, muita gente que treina com 14, 15 anos já pensa em fazer a ponte de estudar fora, né? Você já chegou a É. cogitar alguma vez? Teve algum convite? Então, eu tive convite já para estudar fora esse ano ainda. E, na verdade, eu não. Eu sou um tanto apegado com a minha família, né? Em casa, então eu não sinto tanta vontade de ir para fora, né? Não me agrada a ideia de passar 6 meses fora. Então é uma ideia que não me agrada, né? Mas também se fosse uma oportunidade muito boa, assim eu acho que eu iria, não recusaria, né? Mas não foi algo que eu corri atrás. Eu acredito que hoje no Brasil a gente tem bastante coisa legal, bastante oportunidade, clubes, né, com pessoas muito boas trabalhando. Então eu não tenho essa ideia mais em mente. Acabou optando por ficar aqui, né? Então, é assim, acho que também, como a escola, escolher aonde você vai treinar faz parte das suas escolhas, né? Também são escolhas difíceis, né? É, verdade. E para quem não sabe, quando você, por um período muito longo, você treinou muito sozinho. E Sim. você acha que não ter uma equipe para te apoiar, estar tá junto, você acha que te ajudou ou te atrapalhou, cara? Olha, por um lado eu sinto falta, porque é um pouco mais divertido, é mais descontraído, né? Você ter uma equipe, ter colegas de treino, o ambiente fica um pouco mais leve, eu acho que no dia a dia, né? E também gera a competitividade também, eu acho que é um fator bem interessante, né? Que ajuda a gente a evoluir. Mas eu sempre treinei desde novinho, eu fiz grande parte dos meus treinos sozinhos, né? Então eu acabei aprendendo. Não vou dizer que eu não sinta falta ou que eu não ache bom, né? Mas eu aprendi a lidar com isso, né? Eu aprendi a buscar o meu máximo sozinho, independente se tinha alguém na minha frente ou alguém tentando me passar durante a série. Porque não tinha Então, aquela por um referência, lado, né? por um lado eu também tenho um autoconhecimento, eu acho que muito bom, né? Em relação a isso, porque sou eu e eu ali na piscina. Lógico que minha mãe me ajuda muito nos treinos e esse ano, graças a Deus, o Fred também tem ficado muito mais comigo.
Então, ele tem ido praticamente todas as manhãs comigo nos treinos. Então, foi uma coisa que fez muita diferença no meu dia a dia, né? Acho que na minha performance, né? Porque ele é meu técnico, ele me conhece dentro da água, ele sabe como me orientar da maneira correta e é a pessoa que eu confio para isso. E nesse meio tempo, assim, cara, você pensou em parar algumas vezes? Ou isso nunca passou pela cabeça? Ah, já pensei já, né? A gente teve uma competição que eu participei, eu não vou citar exatamente ela, mas fiquei mal, fiquei muito chateado, sabe? Cortou um pouquinho aqui, cara. Com... Então, eu Está participei de falhando uma aqui. competição em 2017, tá me ouvindo? Tô, agora sim, voltou. Então, eu teve uma competição em 2017 que eu participei, eu fiquei muito mal depois dela, né? Eu passei por algumas dificuldades quanto às ablações que eu fiz, né? Então, para quem não sabe, eu já fiz duas ablações. Então, foram momentos que foram bem duvidosos na minha carreira, né? Porque eu tinha muito medo de algumas coisas, da minha própria saúde. Explica um Então, pouquinho aí pro pessoal mais novo o que que é isso aí, que acho que eles não fazem a menor ideia. eu tinha problema de arritmia, né? Eu tenho uma síndrome lá, que é um nome bem complexo, e eu tive que fazer duas ablações, né? É uma intervenção que o cara vai lá e cauteriza um fio aí do coração. E, e aí foi um momento bem difícil para mim, né? Porque a gente, né, por um lado, querendo treinar, com medo se era alguma coisa grave, se era preocupante e me atrapalhando isso na minha rotina, nos meus treinamentos, porque eu tinha que tomar um remédio, né, para evitar. Fui para um sul-americano tomando um remédio para que eu não tivesse, né, evitasse arritmia. E o remédio ele atrapalhava a performance, na verdade, né? Então foram momentos, eu acho que foram os piores momentos que eu passei. Então, já pensei sim, mas nunca foi algo que eu fiquei muito tempo na cabeça, né? Pô, vou parar de nadar, não quero mais isso. Então, isso ainda eu não, não quero Que pensar, né? bom! Isso vai ser bom, porque com certeza a gente vai ver você brilhar muito ainda e tá com certeza numa Olimpíada, cara, se Deus quiser. É, amém. E qual que é a sua maior motivação, cara? É uma Olimpíada ou você acha que te motiva mais? Você tem outras coisas que te motivam? Ah, minha maior motivação seria evoluir, né? Eu penso assim, tipo, eu penso em sempre buscar melhorar. Eu sei que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Então, mas eu acredito que hoje o meu objetivo seja esse. Eu sei que é difícil, que tem muitos adversários, muita gente querendo essa vaga, mas eu também sei da parte que eu faço, né? O quanto eu me esforço, o quanto eu me dedico, o quanto eu deixo de fazer certas coisas em busca do que, pensando nesse objetivo, né? Então, com certeza esse é meu objetivo. É o objetivo que eu tenho em mente, né? Pode ser que não seja agora, mas quem sabe 2024. Mas meu objetivo é 2021 tá brigando aí. Ah, se Deus quiser, vai com muita força aí. Falar nisso, como não teve ainda uma Olimpíada, né? Mas qual foi a competição mais inesquecível para você, cara? Olha, eu tive duas competições que eu gostei muito de nadar. Eu nadei um sul-americano absoluto na Bolívia, que foi uma prova especial para mim porque foi uma prova muito difícil, né? Fui nadar numa condição que eu nunca tinha encontrado. Eu nadei em altitude, era 2.800 metros de altitude o lago, uma água que devia estar uns 15 graus, que a organização disse que estava a 16, mas eu não acredito muito. Então
foi uma competição que, além de reunir atletas de um nível bem forte, né, que era um sul-americano absoluto, foi meu primeiro sul-americano absoluto, eu encontrei uma situação muito difícil mesmo. Eu nunca tinha me deparado com certas adversidades, né? Já tinha pego água fria, mar mexido, N fatores, mas uma água tão fria e uma altitude, né, uma altitude tão elevada, né, um E pleonasmo, mas foi quanto tempo de adaptação que você fez para essa competição? nenhum. Foi questão de três Cheguei aí, dias Dadá. antes. Cheguei 2, 3 dias antes e foi uma luta para terminar, porque no final, na última volta, eu estava em terceiro. Aí eu estava em terceiro lugar, aí um adversário me passou. Aí ele errou a boia, aí eu voltei para terceiro lugar e ainda ele conseguiu corrigir e chegar na minha frente. Então foi uma batalha para eu chegar, porque eu achei que ia desmaiar no final, né? Tanto que na hora que eu cheguei eu dei uma apagada, né? Mas foi uma prova muito difícil mesmo para mim. Ah, e qual foi a segunda que você falou que foi muito legal E a também? segunda foi o meu sul-americano juvenil no Chile. O meu último sul-americano, né? Foi uma prova. A minha prova individual ficou aquém do que eu queria. Eu queria ter ganho a prova, eu fiquei em segundo lugar. Mas foi uma prova que foi um ambiente muito, muito legal, sabe? Fiz muitas amizades, aproveitei muito a competição. Então, foi uma competição muito marcante para mim, né? Não só pela. Eu tive resultados bons, mas pelo ambiente da competição, né? As pessoas com quem a gente compartilhou os momentos lá, foi bem bacana para mim, bem marcante. E qual foi sua maior frustração, cara? Você teve alguma assim, já que você falou, puta, eu vou ganhar essa prova e dá tudo errado no dia? Essa pergunta é difícil. Eu tive uma frustração bem grande quando eu era de Juvenil 1, num brasileiro, que era uma seletiva, se eu não me engano, pro Multination sul-americano. E eu estava treinando muito bem, tinha me preparado muito bem para a prova, tinha um objetivo a ser cumprido de tempo e eu não ganhei a prova e também não cumpri o objetivo, né? Eu fiquei em segundo lugar no brasileiro, mas eu saí chorando da prova, né? Porque eu fiquei muito frustrado, né? Eu acho que fora isso eu não tive tantas frustrações, assim, lógico, a gente fica muito chateado em algumas competições, mas a maturidade leva a gente a analisar, a tentar entender os motivos, né? Porque você não tem um resultado mal, um resultado bom por acaso, né? Tem fatores por trás disso, né? Então a gente, quando vai ficando mais velho, a gente começa a analisar um pouco mais, tentar entender o que aconteceu. É, eu tive uma competição em 2018, um brasileiro de maratona, a última prova do ano. Eu fiquei muito frustrado, né? Mas aí eu parei para pensar, analisar o que tinha acontecido. Eu vim de uma sequência de competições, né? Então, se a gente começar a olhar exatamente o que aconteceu, pelo que a gente passou, a gente acaba achando uma resposta, né? Então, eu acho que é isso. É, porque às vezes assim, por mais que o calendário, pelo menos aqui no Brasil, né? Fora eu não sei como funciona. É, você tem um calendário muito próximo e a quantidade de competições preparatórias também são várias, né? Então, É. tem regionais que servem como treino, tem outras provas que você acaba fazendo para ganhar experiência, né? Então, assim, você tem ideia quantas provas você chega a fazer por ano? Olha, isso é uma resposta um pouco mais difícil porque eu já tive alguns anos que eu cheguei a competir muito, né? Praticamente todo final de semana eu estava competindo, prova de piscina e de maratona. No meu juvenil teve um ano que aconteceu isso e teve anos que eu competi muito pouco, né? Esse ano, a princípio, lógico que esse semestre, vamos falar assim, né? Seria um semestre que eu ia competir duas ou três provas.
Então, varia muito, né, do planejamento. Por exemplo, agora esse semestre eu iria me poupar mais para focar nos treinamentos, então eu ia competir pouco mesmo, para evitar qualquer desgaste, qualquer viagem, qualquer chance de me machucar ou de perder uma sequência. Então, eu acho que isso depende. E você sente ainda um nervosismo pré-prova? Tem muita ansiedade ainda ou já está mais tranquilo quanto a isso? Ah, a gente fica, né, bastante, principalmente para certas competições, né? Quando a gente cria uma expectativa, a gente se prepara muito, a gente acaba criando, né, essa expectativa e gera uma ansiedade isso, né? E eu acho que isso é normal, eu acho que isso é bom, ter essa ansiedade, esse nervosismo, mas desde que você saiba usar isso a seu favor, né? Não deixar isso te atrapalhar, né? Não deixar que isso seja uma coisa que você não vá dormir, não vá descansar. Então, Quer, mas já passei por quer, muitos momentos assim, né? De ficar muito ansioso, de não conseguir descansar direito. Então, é uma coisa que a gente tem que, eu acredito que tem que trabalhar muito nisso, né? e saber lidar com isso, porque uma ansiedade antes da prova pode acabar com toda a sua prova, né? É, exato. Eu já tive provas que eu não conseguia dormir antes da prova. Fiquei a noite inteira girando, girando, girando e pô, no dia seguinte você acorda para competir com, né, mal, porque você não teve o descanso que você precisava, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que era uma coisa que eu ia trabalhar mais esse ano, né? Aí aconteceu tudo que aconteceu, então acabou retrasando, mas eu acho que é um fator muito importante, né? A gente trabalhar esse lado mental nosso. E você, mesmo assim, na sua rotina de treino, você consegue dormir quantas horas por noite, assim? Vamos lá, eu durmo, eu acordo muito cedo, né? Porque para evitar os trânsitos de São Paulo, né? Então a gente acaba fazendo horário alternativo. Então eu acordo 5h15, eu devo dormir na noite por volta de 7 horas, né? E durante o dia eu durmo mais 1h30, pelo menos. Então eu durmo umas 8h30 por dia, pelo menos. É para poder recuperar bem, né, cara? Que senão não tem como, Sim. né? É, o Um ideal dia, um seria dia quando dormir um você, pouco mais. um dia quando você virar técnico, você vai dormir 4 horas, aí você vai falar tudo bem. É, tá doido. Cara, agora é uma curiosidade minha, assim, que mais te atrai numa prova de 10K, assim, cara? Você fala que É. você gosta de nadar, assim, o que te... Olha, vamos lá. Eu gosto de ganhar. Eu gosto de ir bem nas coisas. Então, por mais que eu gostasse de nadar 50 livre, seria uma coisa que não faria muito sentido, né? Então, é uma prova que eu gosto, né? Por alguns fatores, né? Eu acho que o contato com a natureza é uma coisa que eu sempre dei valor, sempre gostei, né? Tanto nadando, pescando, eu sempre busquei esse lance de estar conectado com a natureza, sempre gostei disso. E por conta da prova de resistência, né? Que é uma modalidade, é uma característica de prova que eu me dou bem, né? Que eu me encontrei nela. Que eu Legal. vejo um potencial para um futuro para mim. Ah, Né? bacana. Então, Inclusive aqui tá até o Isama aqui mandando um abraço aqui, ó. Lá foi onde você começou a fazer as travessias, né? Maurício. com certeza. Rissamo, Tá. passei 3 anos ou 4 até fazendo quase todo mês competição, né? Todo mês nadava prova de 500, 1.000 e 3.000. Eu acho que isso foi uma grande escola para mim, né, na maratona, porque eu estava sempre competindo, era o circuito do ISAMA e da FAP, então eu ganhei muita experiência, muita vivência
para entrar no circuito, né? No circuito brasileiro. Eu não comecei nadando 10 quilômetros de um dia para o outro, né? Eu nadava provas de... Eu comecei com a minha a minha primeira prova de 500 metros com você. Aí Nadamos junto, depois a gente né? foi para... junto nada, cheguei na frente ainda. Nada humilde, né? Olha Aí, só. aí no ano seguinte fui nadar minha prova de 1.000 metros. E aí depois comecei a nadar 3.000, 1.500, 3.000. Então foi tudo acontecendo, né, gradativamente. Tinha uma Eu pergunta acho aqui também que eu estava dando uma olhada aqui da Kalinka. Ela queria saber quando você começou a tomar suplementos. olha, eu, eu diria que por volta do meu infantil, comecei a tomar uma maltodextrina, nada de muito Porque diferente disso. o, o D já na live passada aí, ele já falou que você se tomava Guaraviton. Não, verdade. Eu tomava Guaraviton mais porque era gostoso, né? Porque é açúcar pra caramba isso aí. Então, mas eu também tinha aquele lance de emagrecer, né? Então, eu tinha uma reserva, né? Uma gordura, assim, para para me sustentar nos treinos. Então, mas a parte de suplementação eu sempre fui meio chato com isso, né? Porque eu nunca gostei de ficar tomando muito suplemento, mas chega um momento que nosso corpo não consegue dar conta, né? Se manter. Então, a gente precisa entrar com um suplemento para equilibrar isso, né? Para que a gente possa continuar com a nossa performance. Legal. Cara, eu sei que assim, hoje o seu foco é uma vaga olímpica, né? Mas você almeja fazer outras provas assim, tipo o Canal da Mancha, fazer umas provas diferentes assim? Você tem nos seus planejamentos? Então, eu já tive isso em mente, mas hoje em dia não. Eu, eu acho meio, eu olho para isso hoje em dia, e acho que é meio loucura, né? Eu não vou dizer que eu não Mano, vou fazer isso, você né? nada 90K na semana e acha loucura. Mas, porra, numa água 13 graus, eu agora, quando a água tá a 23 graus, eu já tô congelando, então eu não tenho mais É, essa. Uma prova que eu tenho muita vontade de nadar de novo é a 14 bis, né? Eu nadei faz 9 anos já, né, que eu nadei, então eu sempre tive vontade de falhou um nadar pouquinho aqui. outra, mas nunca pude porque. Voltou? E falhou Alô? aqui. Tá ouvindo aí? Oi, voltou. Você tava falando da 14 bis. Então, eu nadei faz 9 anos, a minha primeira 14 bis, e eu tive muita vontade de nadar em outros anos, mas por ordem do meu técnico, né, o Fred, ele não deixou, e eu tenho vontade agora de nadar sim, mas o problema é o calendário, né? Final do ano sempre tenho competições importantes da CBDA, então, querendo ou não, 24 quilômetros é bem desgastante, né? É uma Então eu preparação acabo. diferente, né? É, eu não vejo que eu teria dificuldade, né? Porque eu faço um volume muito grande, né? Todo dia. Então, eu faria mais como uma coisa que eu teria prazer em fazer, né? De depois de tanto tempo eu voltar a nadar uma 14 bis, né? Eu acho que seria uma prova bem bacana. E ainda no nível que vai estar junto do Glauco ali, né? Tem que ganhar, né, pô? Tô com 19 anos, o cara tá com 40. Dá pra Ó, bater chegando na recorde, frente pô. do Gui, tá tudo certo ali, ó. É. Abraço aí, E de Gui. volta. Parceiraço aí, hein? Mas o pessoal fala da 14 bis, mas acho que você tem tempo para planejar isso mais para frente também, né? Agora que você está namorando, vai ganhar um pouquinho de gordura aí com a namorada também, né? Só vai sair para Ela deve estar jantar, acho ouvindo que aí, depois aí vai queimar tudo isso aí. Cara, mas hein? ó, brincadeira aí, mas obrigado por
por me receber aí nesse tempinho. Eu vou querer estar conversando com você ao vivo aqui com toda a equipe, que acho que eles vão ter muitas dúvidas. Acho que você treinar um dia com eles aqui vai ser ótimo, vai ser uma referência bacana para eles. Estou à Mas disposição. eu queria que você falasse um recadinho para essa molecada que está subindo aí, que é infantil, petis, tem uma. O que, que você passou que você podia passar para eles assim que tinha na sua cabeça aí, nessa idade? Então, vamos lá. Eu diria que, assim, o que eu mais aprendi nesses anos todos foi com relação à minha disciplina, né? A sempre estar buscando evoluir e sempre ter um objetivo claro em mente. Então, eu sempre trabalhei muito duro, né? Pelo que eu, pelo que eu me propunha a fazer. Então, eu acho que se eles tiverem em mente que se eles treinarem bem, se alimentarem bem, dormirem bem, eles não tem como isso dar errado, né? Mas E ouviu o tem que ter técnico, né? muito, é, mas tem que ter isso muito claro em mente que vai ser muito difícil, vão ter que abrir mão de muitas coisas, como eu tenho feito, né? Às vezes ficar longe de família, sabe, são coisas muito difíceis, né? Não digo que seja o momento deles, mas eles têm que entender que essa vida que eles almejam ou que eles querem, né, vai ser uma vida de sacrifícios, né? Sem feriados, sem férias, fim de semana. Opa, desculpa aí. Fim de semana, Imagina. né? Você não para descansar, não é para zoar. Não tem festa. Então, É, não, eu acho que é assim, não precisa ser radical, né? Você pode ter, mas você tem que ser consciente, né? Então, é, nada, nada vem assim de graça, né? Eles têm que entender que vai ter que trabalhar muito, vai ter que tomar muita bronca. E também uma coisa que eu gostaria de falar pela minha própria característica, né? Para quem não me conhece, eu tenho 1,70 m, né? Então, talvez para eles não se apegarem tanto a isso, né, de biotipo, lógico que é muito difícil, né, uma pessoa da minha estatura nadar uma prova de 50, 100 metros, né, não estou querendo dizer isso, mas que não se limitem por certos fatores, né, tentem sempre buscar com aquilo que eles têm, né, não procurar desculpas ou eu não consegui por isso, por aquilo, né? Ser grato pelo que tem, pela saúde e é isso. Obrigado, belas palavras, cara. Acho que É, a altura, o biotipo não interfere em nada. A gente tem aí o próprio Bardi também, que não é muito alto, tem o Gui também, aí, ó, que também não tem muita altura, mas tecnicamente são pessoas muito boas, né? Então, e viraram grandes técnicos, né, também. Mas sim, agradeço muito aí a sua participação, cara. E agora a gente espera você ao vivo aqui com essa molecadinha. com certeza. E vou dar falar uma coisa aqui. Eu não consegui ler direito, né, porque eu uso óculos. Então, se alguém tiver alguma dúvida depois e quiser falar, estou à disposição também, Pô, obrigado aí, tá? valeu a força aí. E eu queria despedir com você, falando qual que foi a sua maior conquista, assim, que você fala assim, meu, isso foi o meu ápice, assim, o que, que é o que você considera aí? Olha, eu acho que a minha maior conquista foi ano passado, no final do ano, em Salvador. E eu fui segundo do geral, foi a primeira vez que eu tinha chego nessa colocação. Cheguei bem próximo do Alan, né? Foi questão de acho que 2 segundos. Então foi uma prova que mostrou novamente para mim que eu posso, né? Que eu sou capaz. Então, às vezes eu olho esse resultado não pelo evento em si, né? Mas pelo que ele
pelo que ele me abre os olhos, né? Então, Boa. Nosso ele tempo tá, me mostrou nosso tempo tá que acabando aqui. Figueirinha, falta 5 segundos. tá. Mas Então, obrigado valeu.